volta com o programa Pense Saúde e hoje conversando sobre psoríase. E para responder as nossas questões, estão conosco hoje os dermatologistas doutora Simone Helena da Silva, o doutor Aripuanã Cobério Terena e a doutora Viviane Maria Viana Guerquem, lembrando que são todos médicos cooperados da Unimed BH. E no bloco anterior a gente assistiu uma reportagem, né, da psicóloga que começou a desenvolver a psoríase a partir de contato com uma reforma, cimento, alguma coisa. E aí eu repergunto, são vários gatilhos externos, você tinha até falado no primeiro bloco sobre gatilho. Material, por exemplo, como ela falou, cimento e até mesmo material de limpeza poderiam ser gatilhos? Não, o trauma poderia ser um gatilho, não o material de construção, essas coisas, daria uma dermatite de contato, que é um outro tipo de lesão de pele, né, que poderia agravar a psoríase. Mas o trauma em si poderia ser um fator desencadeante da psoríase. Porque ela no início ela havia associado com cimento, por exemplo. Né, talvez o trauma, né, do cimento ali, levando a uma dermatite de contato, e então levou ao traumatismo e tudo, e aí levou ao desencadeamento. Você tinha, durante o intervalo, a gente estava conversando aqui, doutora Aripuanã, sobre... Lá no primeiro bloco você tinha falado sobre a genética, sobre o DNA, mas não só a psoríase, mas acredito até que todas as doenças, elas não são somente uma questão de DNA, não é isso? A doutora Simone tinha deixado claro, né, como é que se faz, né, como é que desenvolve a doença. E eu costumo falar no consultório que a gente não é um DNA, um ambulante, mas a gente é um DNA. Então não esquecer disso. Inserido numa pessoa que tem uma psique, uma forma de observar o mundo, e ela é influenciada, tudo isso é influenciado pelo meio que vive. Então é muito mais complexo, a coisa não é tão simples assim, falar que é uma causa, um fator, um gatilho, é um conjunto de fatores. Então, sem a genética, a gente não desenvolve as outras doenças, mas talvez a gente vai descobrir que alguns gatilhos são necessários para a genética se expressar. Entendi. Né? Então, é um pouco mais complexo. O conjunto mesmo. Exatamente. Então, aí toda doença imunológica flutua com o quadro psicológico. Toda doença imune, ela pode não só iniciar, mas ela pode, por exemplo, piorar durante... Está bem, está sendo tratada, passa por um estresse emocional e tem um desenvolvimento pior. E a melhora também pode acontecer, né? Que é o que ela falou na reportagem anterior, estava num período de exacerbação. Eu queria entender isso. Você pode, durante a psoríase, ter um momento em que você não tem as lesões e depois, por algum motivo, elas voltam? Sim, exatamente. É o que a gente mais vê no consultório, períodos de atividade e remissão da doença, né? Então, o paciente tem que ficar sempre atento com relação ao que ele pode ter provocado o aparecimento daquelas lesões. Foi porque eu usei aquela pomada por um tempo e depois melhorou, chega, eu não quero mais passar, eu não quero mais usar emoliente, eu não quero usar mais cremes. E aí, assim, ela relaxa um pouquinho com a doença, né? E por isso que é bom ir sempre ao consultório dermatológico para avaliação e para também reconhecer as terapias novas, né, que existem hoje. Hoje a gente faz os tratamentos tópicos, os orais, a fototerapia, os imunobiológicos. Então, tem uma gama de tratamento para quê? Para que não só a atividade e a remissão da doença sejam importantes, mas a qualidade de vida do paciente. Porque, Márcia, muitas vezes eu acho que os colegas devem ter aqui também. Paciente cheio de placa, mas está super bem, está convivendo. Não, mas não está descamando, está vermelho. Mas eu tenho um paciente, tem uma plaquinha, fala... Olha, eu não saio de casa, eu não vou à festa por causa... Então, a gente tem que ver também a qualidade de vida desse paciente. Porque isso, pelo que você está falando, né, dependendo da pessoa, de como ela aceita, ou até dependendo das lesões, isso pode interferir, então, na vida social, profissional, afetiva, né? Pode falar. Inclusive, o tratamento é muito baseado nisso. Assim, você vai classificar a psoríase em leve, moderada a grave, e um dos critérios que você usa é o quanto aquela psoríase está afetando a vida do paciente, a sua vida social, a sua vida emocional. Então, você olha o quanto de superfície corporal está acometida e o quanto aquela psoríase está afetando, né, a vida emocional do paciente para você resolver, né, onde você vai encaixar o paciente no fluxograma de tratamento. Independente de qual terapêutica você vai usar,
todos precisam de hidratação. Então, o uso do hidratante, do emoliente é fundamental em qualquer, todos, mesmo né? que você vá usar um tratamento oral, o paciente precisa de hidratar a sua pele. Doutor, você queria comentar alguma coisa? Só lembrar que, assim, do mesmo jeito tem estudos, né? Tem muitos estudos sobre a questão da negligência da abordagem da psoríase. Então, essa questão de se tem muito ou pouco, isso impacta, tem muito a ver com o perfil do paciente. Existe um estudo alemão que tem uma estrutura de saúde pública muito boa, mostrando que os pacientes, mesmo aqueles que têm formas graves, extensas, mesmo aqueles com forma leve, reclamavam que eles não eram ouvidos, né, quando eles chegavam nos consultórios médicos. Então, existe a negligência, durante um tempo havia negligência tanto do paciente, mas do médico. E no Brasil a gente tem muito esse hábito de se conformar, né? Olha, eu estou assim, então eu aceito. Às vezes porque não sabe que hoje não precisa ficar assim, né? Sim. Nós temos recursos para que a pessoa fique bem. Antes da gente falar do tratamento, eu queria falar do diagnóstico, porque, como a gente viu na reportagem, ela no início ela achou que era uma descamação por causa de problemas de contato com química e, como toda descamação na pele, existem várias causas. Como é feito esse diagnóstico ou o diagnóstico diferencial? Olha, o diagnóstico da psoríase é um diagnóstico clínico. Clínico mesmo, não tem nenhum exame que você faça que... Você pode fazer até algum exame clínico mesmo, como, por exemplo, com uma curetinha ou com uma espátula no consultório, para você, porque tem algumas lesões que o paciente já chega em tratamento, então pode dar dúvida no diagnóstico. Então, você passa em cima da lesão e a lesão vai realmente descamar. A gente chama de sinal da vela. Ela vai soltar igual uma vela. E o sinal de Auspitz, que chama, que é os pontinhos vermelhinhos que ficam, se você for aprofundando essa descamação. Então, são 2 diagnósticos clínicos. É claro que, por exemplo, tem alguns casos que são um pouquinho, que te deixam em dúvida com relação a outras doenças, você vai pedir biópsia, isso não está errado. Mas a maioria das vezes, 80% das vezes, o diagnóstico é clínico. E os diagnósticos diferenciais são principalmente com alergias, com micose, né? Que o paciente acha que está com uma micose. Aí na pele ou na unha mesmo? Porque pode dar na unha? Pode dar na unha também, tá? Então, você pode ter lesões de psoríase semelhantes à micose no corpo e também nas unhas. Além disso, também, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial de outras doenças dermatológicas, né? Que são mais graves, né? Que a gente chama de linfomas cutâneos, mas isso é um diagnóstico que o dermatologista vai saber diferenciar. Por isso que eu estava perguntando, porque são muitas possibilidades e muitas outras doenças que acometem a pele. Exatamente. Né? E ela mesmo teve uma dificuldade. Eu estou repetindo isso porque na matéria que a gente viu, ela teve uma certa dificuldade para chegar a esse diagnóstico. Me parece que foram 2 ou 3. E exatamente. Às vezes o paciente tem que entender que o horizontal, que é o que a doutora Simone está realçando, a possibilidade de eu acompanhar vai ser mais importante que fazer algum exame invasivo que seja para poder dar o diagnóstico. Às vezes, a dúvida diagnóstica, se eu tiver a possibilidade de acompanhar por um tempo, eu consigo distinguir o que tem no couro cabeludo, se é uma psoríase ou se é uma dermatite seborreica, por exemplo, né? Ou então, eventualmente, igual falou da unha. Não é a unha cometida em si, é a base da unha, que tem pele, e a matriz da unha, onde ela nasce. Se ela for acometida, ela vai dar alterações na unha. Se isso é só psoríase ou se é alguma onicomicose, alguma outra coisa, às vezes o horizontal que me permite. Que ao longo do tempo você vai eu vou acompanhando, avaliando, vendo a resposta ou não aos tratamentos empregados. Né? Porque isso é muito complicado, né? E tem quadros de contração que a gente chama de seboríase, que são lesões de dermatite seborreica tão espessas em áreas de dermatite seborreica que a gente fica na dúvida. Couro cabeludo, né? Em couro cabeludo. Dermatite seborreica é a caspa mesmo, né? Tá. E que às vezes são tão espessas e a gente fica na dúvida se aquilo é uma psoríase, é uma dermatite seborreica, e com acompanhamento a gente consegue definir melhor. Então é mais o acompanhamento clínico com um ou outro exame. Apesar de você falar que é uma doença imunológica, não tem como você fazer. Hoje a complexidade da psoríase não é nem tanto no diagnóstico, né? Como a Simone falou. O diagnóstico é uma doença razoavelmente simples de diagnóstico. A grande complexidade hoje da doença é que ela tem uma complexidade imunológica hoje muito mais interessante, o que aumentou a janela de opções terapêuticas para a gente.
E dependendo, inclusive, da comorbidade, ou seja, das Perfeito. complicações que ela pode gerar. Inclusive, né? o acompanhamento clínico é tão importante que hoje eu fico brincando que nós temos um quê de reumato, né? De reumatologistas, porque nós que fazemos a vigilância clínica desse paciente para observar se ele vai desenvolver ou não, porque a grande maioria desses pacientes desenvolve primeiro lesões cutâneas, depois vai desenvolver as comorbidades. Artrites, obesidade, ou qualquer coisa que seja, né? Daqui a pouco então, a gente volta. Aí sim nós vamos falar de tratamento, que eu fiquei adiando, mas é porque eu achei importante a gente colocar todas as questões e o diagnóstico até antes do tratamento. Então depois a gente fala sobre isso. Hoje então estamos conversando sobre psoríase, lembrando que esse foi um tema sugerido por uma telespectadora nossa, a Miralva. E se você também tem a sua dúvida ou alguma sugestão de tema, é só mandar para a gente por e-mail. O endereço é saude@tvhorizonte.com.br. Agora um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Fique por aí.